Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. E atentem à leitura que farei a partir do verso 16 até o verso 20, encerrando no dia de hoje essa série de exposições no Evangelho que começou em abril de 2021. Começamos em abril de 2021. Logicamente que ao longo desse período tiveram os aniversários da igreja, os eventos, que outras pregações ocorreram, visitantes, mas foi uma caminhada abençoada. Louvado seja Deus por isso. Então, antes de ler, eu quero deixar aqui a minha gratidão ao Senhor por esta jornada e também aos irmãos. Eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre o Rei Jesus e nesse conhecimento sejam conduzidos a amar mais a Cristo e a obedecê-lo, pois Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador. Então vamos ler essa porção. Como eu disse antes de ler, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Graças te rendemos, Senhor, por tua bondade conosco ao longo desta jornada, nos dando a graça de conhecer mais acerca do Senhor, do teu ser, das tuas obras, e com este conhecimento, ó Deus, segundo a ação do teu Santo Espírito, crermos e obedecermos ao Senhor. Queremos mais e mais parecer com o nosso Rei, queremos mais e mais amá-lo e servi-lo. Portanto, que nesta última porção sejamos mais uma vez encorajados a isto, e assim vivermos para o louvor da tua glória. Por isso, ó Deus, ilumina-nos com o teu Santo Espírito, de modo que possamos compreender a tua palavra, crer e praticar de acordo com a tua vontade. Faz isto, ó Deus, e toma-nos todos nas tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Seguiram os outros discípulos para a Galileia e para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós lemos estas últimas palavras registradas pelo evangelista Mateus, nós estamos diante daquela que é conhecida como a Grande Comissão. Alguns autores dizem que talvez este seja um dos textos mais lidos de toda a Escritura, especialmente na literatura neotestamentária. E é este texto a base para a fundamentação da obra missionária. Difícil você ver um texto que fale sobre missões que não aluda a este texto de Mateus, capítulo 28. Então, realmente é um texto muito importante neste sentido também. Mas precisamos entender que este texto foi dado para os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E não é necessário que você seja um teólogo, ou quem sabe um missionário no termo estrito da palavra, para perceber a importância dele para a sua vida, como servo do Senhor, como aquele que conheceu o Rei Jesus e quer servi-lo. E quando penso sobre isto, veio à minha memória, e trago agora para vocês, um exemplo singelo, mas profundo e bem efetivo da compreensão desses termos. Me refiro a uma querida irmã nossa, da minha esposa, da nossa família, que me acolheu na época que eu era ainda licenciado em São Paulo. Ela e o seu esposo, presbítero da igreja ali em São Bernardo, uma das igrejas de São Bernardo do Campo. E a dona Ivone, juntamente com o presbítero Nailson ali, me acolheu, e a gente passou alguns dias lá com ele na igreja,
ali também numa cidade do interior chamada Dayatuba, conhecendo um pouquinho também ali aquelas igrejas. E naquelas conversas que tive com ela, ela sempre fazia um cafezinho com bolo ali no final da tarde. Ela passou a relatar a experiência que ela tinha com Cristo Jesus, no sentido de propagar o Evangelho. E esta conversa se deu porque ela estava falando da quantidade de vezes que ela tinha sido cirurgiada. Ela contava, já tinha mais de 20 cirurgias ao longo da vida dela. Você já pensou que uma pessoa passar a vida e fazer mais de 20 cirurgias? E aí você encontra, tá? Cirurgia nos joelhos, presbítero Rubem aqui, cirurgia nos olhos, cirurgia no trato intestinal, todo tipo de cirurgia que você pensar, aquela irmã já tinha feito, é um negócio impressionante. E ela disse, pastor, eu descobri que eu estava passando mais tempo no hospital do que em casa, porque era exame, né? Aquela rotina de ir para o hospital, lá tudo muito longe, né? Você imagina de sair de São Bernardo para ir para São Paulo, capital, fazer exame, então tinha deslocamento de ônibus, às vezes pegava metrô e tal, então não era uma coisa muito fácil, e ela passava boa parte do tempo no hospital, e ela entendeu que, como serva do Senhor Jesus Cristo, aquele tinha sido o ambiente que Deus havia reservado para ela, a fim de que ela pudesse falar de Jesus. E ela começou a fazer isso. E a coisa tomou uma proporção tão grande que na casa dela, tinha um terreno ao fundo, eles construíram uma casa menor, uma embaixo, né, e uma ao fundo, onde eles acolhiam pessoas, muitas delas que vinham do Nordeste para fazer tratamento. A pergunta é, onde é que ela conhecia essas pessoas? No hospital. Então aquelas pessoas iam para lá, passavam às vezes meses, teve alguns que foram anos, em tratamento, e nesse período o que é que ela fazia? Discipulado. Ela começava lá no hospital, porque ficava tempo esperando consulta, exame, e ela começou a conhecer as pessoas, porque essa rotina, você acaba conhecendo pessoas que estão no mesmo sistema, né? Que está fazendo exame, passam muito tempo, alguns tratamentos são duradouros, e ela disse, pastor, foi ali o meu campo missionário. Ela não atravessou o oceano, ela não foi para uma tribo indígena, e eu não estou desmerecendo isso, por favor, ela não traduziu a escritura, ela apenas pegava a sua Bíblia, um curso básico de discipulado, e ia conversando com as pessoas sobre Jesus, e muitas delas foram salvas. Ela entendeu. Então, quando nós lemos estas palavras aqui finais do Evangelho de Mateus, não é apenas para que a gente tenha noção teórica da grande comissão, é para que eu e você entendamos que o nosso Rei soberanamente nos comissiona, para que, como discípulos dele, façamos outros discípulos. E isso não é só para os pastores, isso não é só para os presbíteros, isso não é só para os diáconos, isso não é só para os professores de escola dominical, isso é para todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. E como é que a gente chega a essa conclusão? À luz desse texto, como é que a gente percebe que o Rei Jesus, após a sua ressurreição, com autoridade, comissiona os seus discípulos e lhe faz a promessa da sua presença permanente? E eu queria que você acompanhasse comigo os argumentos que fundamentam isto, esta grande comissão, que me move como servo do Senhor, como discípulo dele, não somente a segui-lo, mas a levar o conhecimento do Evangelho, a fim de que outros também possam seguir ao nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que o texto me ensina, ele nos ensina, está aí nos versos número 16 e 17, que essa grande comissão, ela foi dada pelo Rei vitorioso. Então essa grande comissão não foi dada por um perdedor, por alguém que tentou e não conseguiu, por alguém que falhou na sua missão. Não, a grande comissão foi dada pelo Rei vitorioso. E nos versos 16 e 17 nós vemos isto. Diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Observe bem que, a despeito desse texto está aqui posto desta forma tão singela, aqui encerra um significado muito importante com relação ao Rei vitorioso, porque antes mesmo de ser condenado e morto
e sepultado e ressuscitado, Cristo já havia anunciado aos seus discípulos que eles deveriam seguir para a Galileia, onde ele haveria de encontrá-los. E se você observar a distância entre Jerusalém e Galileia, que fica ao norte, não é uma coisa rápida de ir, não. Havia uma distância a ser percorrida, e o Senhor Jesus Cristo não somente disse que eles deveriam ir para lá, mas inclusive pontuou o local onde ele haveria de encontrá-los, e note bem que era num monte, né? Então essa ideia de monte também tem um significado muito especial em toda a Escritura, e particularmente no Evangelho de Mateus, o primeiro grande discurso, o sermão do Senhor Jesus Cristo, foi proferido no monte. Basta você ler aí Mateus capítulo de número 5. Então isso tudo traz à memória dos discípulos não somente aquele momento da ressurreição, mas toda a preparação para este encontro, mostrando que este rei vitorioso, ele tem controle sobre todas as coisas. É o Deus soberano que designou cada passo nosso. E quando os discípulos chegam lá, nesse monte designado pelo Senhor Jesus Cristo, verso número 17, diz que os discípulos o viram. E note bem a questão que é pontuada primariamente por Mateus, que a primeira reação dos discípulos foi a de quê? De adoração. Irmãos, isso aqui é emblemático no Evangelho de Mateus. Por quê? E aqui eu quero trazer o primeiro item que alude a isso, que é quando aqueles reis do Oriente vieram para encontrar com o rei Jesus, e quando encontraram o rei Jesus, foi o que eles fizeram? Adoraram. E reconheceram o seguinte: onde é que está o rei dos judeus, o rei anunciado? Então, do início ao fim do Evangelho de Mateus, a atitude correta diante do rei é qual? Adoração. E foi exatamente isso que, inclusive, ali mais próximo, as mulheres fizeram. Veja o capítulo 28, verso 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o quê? E o adoraram. Este rei vitorioso, que estava morto, mas agora o quê? Vive. O rei que venceu a morte. Pois se ele estava ali sendo adorado, é exatamente porque ele venceu a morte. E aqui eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia. Na primeira epístola que escreveu o apóstolo Paulo, mais uma vez nós vamos passar por esse texto, capítulo de número 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso número 53. Abra a Bíblia e acompanhe a leitura. 1 Coríntios 15, 53. Sabemos já que este é o maior capítulo do Novo Testamento que fala sobre a ressurreição, mostrando a importância disso para a nossa fé e para a nossa vida. No verso 53 diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vitória de quem? A minha? Fui eu que venci a morte? Foram os apóstolos que venceram a morte? Os profetas? Não. Esta vitória aqui aludida é a vitória do rei Jesus sobre a morte, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E aí o texto prossegue e diz, verso 55: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória. Preste bem atenção nisso. Vitória sobre o quê? Sobre a morte, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei vitorioso. Então, a grande comissão não foi dada por um qualquer, foi pelo único, e não houve outro, e nem poderia haver, que venceu a morte, o Rei vitorioso, Jesus Cristo. Mas é interessante você perceber que Mateus, quando registra isso, não se furta a apontar um problema, não no rei, mas em nós.
Qual era o problema? Volte seus olhos mais uma vez para o verso 17. Porque mesmo Jesus sendo o rei vitorioso, infelizmente alguns discípulos a priori ali não creram, duvidaram. E isso Mateus registra, por favor. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns o quê? Duvidaram. E aqui eu quero que você preste muita atenção nisso. Se o rei vitorioso é o rei que nos comissiona, e como discípulos dele nós vamos baseados, calcados, fincados nisso, eu não posso duvidar. Eu tenho que crer. E antes de enviá-los, o Senhor Jesus Cristo trabalha isto no coração deles, para que eles entendam que os primeiros a crer devem ser quem? Os que anunciam. Como é que você vai anunciar uma coisa que você não crê? Que loucura é esta? Isso é uma incoerência. Não se deve verificar isso entre os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós cremos que Ele é o Rei vitorioso, podemos sim anunciá-lo. Mas se não cremos, teremos muita dificuldade de fazê-lo. Porque no primeiro embate que tiver, nós mesmos não teremos segurança disso. Mas Cristo trabalha isso no coração dos seus discípulos. E aqui eu queria que você fosse comigo para alguns textos que eu acho que nos ajudam a compreender melhor isso. Primeiro, abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 24. Vá bem rapidinho para que a gente possa ver esses textos. Lucas capítulo 24. Verso 36. Lucas 24, 36. Veja que nós estamos trabalhando a ideia de afastar do coração dos discípulos a incredulidade, a dúvida, tá? Verso 36 assim: falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados? Agora veja a segunda pergunta, ó. E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vocês estão com dúvidas? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai, me verificai, porque o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Então o rei vitorioso desceu à compreensão daqueles discípulos e disse: olha, estão com dúvidas, eu entendo a fragilidade de vocês, mas pode pegar. O espírito não tem carne, o espírito não tem osso. E aí, verso 40, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da grande alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E aí mais uma prova, o que ele fez diante dos discípulos? Comeu, peixe com mel. Nunca comi a propósito. Comeu. Um espírito come peixe com mel? Então veja como o rei vitorioso quer que seus discípulos saibam que ele reina vivo e soberanamente. Então eles não vão para uma missão de um rei morto, eles não vão para a missão de um rei derrotado, falido, mentiroso, não. É um rei que é real, que está vivo, que eles tocaram, que comeram com ele, portanto pode anunciá-los. Agora lembra bem que o próprio rei disse: bem-aventurados que não viram e... Então, por favor, não saia por aí pedindo: se eu quero comer pão com mel, peixe com mel contigo, senão eu não creio, não faça a loucura dessa. Este é o nosso fundamento da nossa fé. A fé vem pelo e ouvir a palavra. Creia, creia, o rei está vivo. Então, o primeiro fundamento é que essa grande comissão, ela é dada pelo rei o quê? Vitorioso. A segunda coisa que o texto nos ensina, e nos ensina, é que essa grande comissão foi dada pelo rei que tem toda a autoridade no céu e na terra. Verso 18:
Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, olha o que ele disse para eles, tá? Toda a autoridade me foi dada, aonde? Preste bem atenção. Quem recebeu a autoridade? Cristo. De quem? Do Pai, tá? Se alguém deu a Cristo, esse alguém foi quem? O Pai. Essa autoridade circunscrevia qual abrangência, qual a área? Céus e terra, tudo. Absolutamente tudo. Mas aí é possível que alguém olhe para esse texto e está vendo, então quando Jesus estava aqui antes da ressurreição, ele não tinha autoridade. Calma, peraí. Não seja precipitado na sua conclusão, porque ele mesmo, por exemplo, no uso da sua autoridade, demonstrou-a sobre a natureza. Acalma-te, emudece. Falou aos espíritos maus, sai deste e vai para os porcos. Marcos capítulo 5. E ele mesmo com autoridade disse, perdoados estão os teus pecados. Então eu não posso dizer que Cristo recebeu autoridade depois da ressurreição, ele já tinha autoridade. Aqui a relação de autoridade está sendo estabelecida para confirmar todo o processo da obra que ele realizou, inclusive sobre esse último inimigo que era o quê? A morte. Então agora está dizendo assim, está confirmado aquilo que já era real. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E é importante que você conceba isso à luz do seguinte, abra sua Bíblia rapidinho, Efésios capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo faz aquela oração para que a gente compreenda o poder de Deus e a ação do Senhor, veja como ele coloca debaixo do controle de Cristo tudo isso, tá bom? Então, Efésios capítulo 1, por favor. Vou ler a partir do verso 20, tá? Diz assim, ó. O qual exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita dos lugares o quê? O fato de sentar é uma demonstração dessa conferência de autoridade, está sentado em autoridade, tá? Prosseguindo, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, agora presta atenção, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então veja, a posição do Senhor de autoridade, que ele foi conferida e ratificada, sobretudo após a sua ressurreição. Toda a autoridade. Há um autor, Abraham Kuyper, ele escreveu um livro chamado Calvinismo, e lá ele faz uma citação que diz que não tem um só milímetro em toda a existência que Cristo não possa dizer que é meu. É meu. Toda a autoridade foi dada a Cristo, porque tudo é de Cristo. Que bênção, não é? E essa autoridade foi dada aonde, pastor? Nos céus. Pastor, mas eu nem vou no céu. O máximo que eu vou no céu é quando eu empino a pipa ou pego um avião. Mas lembre que aqui, acabei de ler o texto de Efésios, que é a autoridade sobre as regiões celestiais. Ele está governando soberanamente. Apocalipse capítulo 4 e 5 vão mostrar isso, quando Cristo vence e é digno de abrir os selos. Lembra disso? E abre o livro, e toma o livro, e ali é revelada a sua autoridade sobre tudo e todos. Então aquele que me comissionou não é somente aquele que é o rei vitorioso, mas é o rei que tem o quê? Toda a autoridade. Autoridade para quê? Para viver, fazer viver e morrer. Autoridade para salvar. Autoridade sobre os males deste mundo, os inimigos. Autoridade sobre a natureza, autoridade sobre os anjos.
autoridade sobre os governos, não há, como eu disse, um só espaço, situação que Cristo não tenha o quê? Autoridade. Aí eu, pensando, disse assim, hoje tem um bocado de gente que tem medo do diabo, não tem? E diz que até ora silenciosamente, porque tem medo que o diabo ouça. Se for pecado, é melhor mesmo você ficar só para você. Mas, se o grande rei vitorioso lhe fez discípulo, lhe comissionou, e ele tem toda a autoridade, a quem você deve temer? A quem tem autoridade ou a quem não tem? Vocês entendem isso? Então isso modela a nossa mente de tal modo que a gente pode ter a certeza que quando somos chamados pelo Senhor e enviados pelo Senhor, não estamos indo debaixo de nossa autoridade, porque não temos. Nós estamos seguindo debaixo daquele que tem toda, não é relativa, pouca, ou uma parte, toda a autoridade. No céu e onde? E na terra. Autoridade para quebrar corações duros. Autoridade para transformar vidas. Autoridade para fazer o que é impossível aos homens, porque o que é impossível aos homens é possível para aquele que tem toda a autoridade. Não é bom ouvir isso? Não é reconfortante? Não lhe traz paz? Segurança? Você está debaixo daquele que tem toda a autoridade. Terceiro argumento. O rei que tem toda a autoridade, o rei que é vitorioso, mas é o rei que também comissiona os seus discípulos. E aqui eu queria que você visse agora os versos 19 e 20, parte A. Você vai ver na leitura desse texto 4 verbos, tá? E esses 4 verbos são importantes dentro da grande comissão, mas 3 deles são regidos por um único. Tá bom? Então vamos ler aqui, ó. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho o quê? Ordenado. Pastor, quais são os verbos? Ide, estou falando no grego aí, tá? Fazei, batizar e qual? Ensinar. Qual é geralmente o que você vê a maior ênfase? Ide. Mas ele não é o verbo que rege os outros. O verbo que rege os outros aí é fazer discípulos. Então a grande comissão não é ir. A grande comissão é o quê? Fazer discípulos. Porque é possível que você vá e não faça discípulos. Ou não faça discípulos de Cristo. Aí estão as seitas para provar isso. Estão indo. Você já recebeu algum testemunho de Jeová na sua porta? Mas eles estão debaixo do rei vitorioso, da autoridade de Cristo, estão fazendo o que Cristo está fazendo? Não. Estão fazendo. É uma seita. Eu preciso entender isso. Então, quando Cristo me comissiona, Ele quer que você que é discípulo, faça o quê? Outro discípulo. E aqui a pergunta que eu não posso me furtar. Você é discípulo de Jesus Cristo? Aí você vai dizer, sou pastor. Não sei se você vai dizer sou, mas com tanta firmeza. Porque a pergunta que se segue a esta é a seguinte: quem você fez discípulo? Naquilo que toca a sua responsabilidade. Quem você discipulou? A quem você apresentou o rei? A quem você ensinou? A quem você conduziu ao batismo? Você tem que batizar. A quem você conduziu essa história? Quem foi?
Então eu preciso entender aqui, irmãos, que esse rei que é vitorioso e tem toda a autoridade, ele me dá uma missão. E essa missão não é uma opção. Até porque o verbo aí está no imperativo, é uma ordem. E se é uma ordem, eu cumpro. E se eu não cumpro, eu estou o quê? Estou o quê? Pecando. Diga fácil. Diga rápido. Se Cristo me dá uma ordem e eu não cumpro, eu estou transgredindo a sua lei. E o nome disso é pecado. O que você está fazendo da sua vida, discípulo? Mas os discípulos estão ocupados com muitas coisas. Eles estão ocupados com a conta para pagar, com o colégio do menino. Eles estão preocupados com o carro, com a casa, com o concurso. Eles estão preocupados com o escritório. Eles estão preocupados com a saúde. Coisas que, em certo modo, são lícitas. Não há pecado nelas. Mas não é a minha prioridade. Porque eu tenho que entender que a minha vida é uma vida missionária. Porque onde quer que Cristo me leve, numa padaria, numa farmácia, numa oficina, ou até no hospital, como eu disse agora há pouco, lá eu sou o quê? Sou o quê? Um missionário. Porque como discípulo de Cristo, eu vou falar do Rei vitorioso, que tem toda a autoridade. Eu vou ensinar as coisas que Ele mandou. Então isso é importantíssimo. A partir deste verbo, o verbo ir aqui, pode ser traduzindo, não é? Vá, é a ordenação para você seguir. A igreja segue, ela anda, ela marcha, eu não posso ficar parado. Você vai ter que progredir. Então vá. Para quê? Para fazer discípulos. E nesse caminho, nesse curso, duas coisas são essenciais aqui no discipulado. Primeira delas, que é o segundo verbo regido pelo principal. Batize. E aqui eu quero explicar, tá? Você não pode sair por aí batizando, porque você não tem outorga de autoridade para isso. Então diga, pastor, eu fiz um discípulo ali, eu vou batizar. Tem água aqui, faz igual o Filipe e o Eunuco, né? Tem água aqui, desce aqui, o que é que me impede? Não, mas lembre que ali era um contexto especial, na igreja primitiva, fundamento da igreja sendo lançado. Você não é Filipe. Tá? Ele é. Aquele também é, mas não é o Filipe da Bíblia que eu estou me referindo, tá? Então você não é o Filipe evangelista, aquele que era diácono, não é. Então pense nisso, tá? Então eu tenho que batizar. Por quê? Porque o batismo é a prova de que eu estou em relação pactual com o Senhor, e Ele comigo, e que Ele operou eficazmente em mim por Sua palavra, e eu fui alvo do lavar renovador e regenerador do Espírito de Deus. Eu estou selado, sou discípulo. Por isso que a ordem é qual? Batize. E aqui eu quero dar um alerta para você que está aqui na igreja hoje. Estou vendo um bocado aqui. E se você entendeu como carapuça, é para você mesmo. Então não precisa se preocupar, tá? Você está aqui brincando, ou está com medo, e não quer assumir esse compromisso. Discípulo tem que ser batizado. Ele tem que assumir compromisso real com o Senhor Jesus Cristo. Visível. Conforme o próprio Senhor estabeleceu. Não fique brincando com isso. Se você tem dúvidas, como os discípulos tiveram, falei agora há pouco, vá até o Senhor, procure quem possa esclarecer, à luz da Escritura, tire suas dúvidas, mas não fique brincando, porque discípulos precisam ser o quê? Precisam ser o quê? Batizado. Entendeu? Mas não é só ser batizado, eles também precisam ser o quê? Ensinados. Didascalia, o ministério do ensino. E o que é que eles vão aprender? Por favor, volte seus olhos aí. Ensinando-os
a guardar. Primeiro você ensina a guardar, depois você ensina o conteúdo do que deve ser guardado. Qual é o conteúdo? Todas as coisas que vos tenho o quê? Ordenado. Abre a sua Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo chamou os presbíteros da igreja em Éfeso e teve uma reunião com eles, e nesta reunião ele fez uma prestação de relatório. E nessa prestação de relatório, ele falou acerca do serviço que ele prestou lá entre aqueles irmãos, tá? Verso 26, Atos 20 e 26, abriram? Posso ler? Veja, nós estamos procurando aqui o quê? Em que consiste o conteúdo deste ensino? Cristo disse, todas as coisas que vos tenho o quê? Ordenado. Paulo fala com outras palavras, refletindo a compreensão do que Cristo ensinou. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Por que estou limpo? Porque eu ensinei a vocês tudo o que eu podia. Ele diz, verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar o quê? Todo o desígnio de Deus. Tudo que Deus pôde me ensinar, no tempo que eu tive diante de vocês, eu procurei ensinar tudo. Então eu não posso guardar um conteúdo, como discípulo de Cristo, que não é de Cristo. Eu tenho que aprender o que foi que Cristo me ordenou, para saber então o que é que Ele quer que eu faça, no que é que Ele quer que eu creia, o que é que Ele quer que eu deixe de fazer, porque o discípulo tem um objetivo: agradar o seu Senhor, o seu Mestre. E como é que eu agrado a Cristo? Obedecendo. Então, na grande comissão, Deus ordena que nós façamos discípulos, e ao fazê-los, eles precisam ser batizados e ensinados acerca da vontade de Deus, de quem é Deus, para que então eles vivam de acordo com esta palavra. Um discípulo vive segundo a palavra de Cristo Jesus. Olha, isso aqui, irmãos, tem um livro escrito só sobre isto. Logicamente, dá vontade de passar tudo para vocês, mas vai ter tempo, com fé em Deus. Mas eu queria só lembrar uma coisinha para você, se você é discípulo de Cristo, e você está vivendo do seu jeito, do modo que você acha que é certo, do jeito que a sua cabecinha manda, se você é daqueles mais emocionais, né, assim, ai meu Deus, o meu coração está mandando, e fala assim de um jeito tão espiritual, para com essa besteira, para com essa tolice. Um discípulo vive tendo a mente cativa à palavra de Cristo, e quando você obedece a Cristo, aí você é levado a ter emoções corretas, quer seja chorar, quer seja rir, quer seja se irar contra o pecado, mas as emoções serão ajustadas. Aprenda o conteúdo e paute a sua vida pelo que Jesus ensina, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho o quê? Ordenado. Eis a grande comissão. Mas alguém diria, Senhor, imagina os discípulos, quando eu olho para trás e vejo que o Senhor enfrentou, desde o momento da sua concepção até o sepultamento, que foi exatamente esse que é chamado de estado de humilhação, como é que a gente vai fazer isso? Se o Senhor prometeu que ressuscitaria e seria assunto aos céus, quem vai ficar comigo? No caso, conosco? Aí Cristo se antecipa a essa possível dúvida e faz a quarta coisa que esse texto nos dá. O rei que é vitorioso, o rei que tem autoridade,
O rei que comissiona os seus discípulos é o rei que promete a sua presença. Veja a parte B do verso 20. Ele diz: e eis que estou convosco, só no domingo. É aí que está escrito, só no domingo? Não. Todos os dias, até a consumação do século, ou seja, até a minha segunda vinda. Então ele dá o aspecto temporal de hoje, até a minha segunda vinda, quando vocês estarão para sempre comigo, presencialmente, estarei com vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias. Então vamos lá. Domingo ele está comigo. Às vezes a gente tem que estratificar assim, para que você possa entender e descer o seu coração, tá? Domingo está comigo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo ele está de novo. E na segunda de novo. Todos os dias. No mês de janeiro ele está. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele está com você? Tá. Ele está com você quando você está alegre, e quando você está triste, e quando você está saudável, e se você estiver doente, e se você estiver com muito dinheiro, ou nenhum dinheiro, e se você estiver empregado, e desempregado, e se você estiver com medo, se você estiver com muita coragem, todos os dias, em todas as circunstâncias, não importa, disse Cristo, eu estarei convosco. Ele está aqui agora, no nosso meio, e em você, pelo Espírito dele, todos os dias, todos os dias. Agora pensa, dessa garantia, o que implica Cristo estar comigo? Porque a razão dessa pergunta é a seguinte: tem gente que está com você, que você olha e diz assim, rapaz, antes só. Já teve essa impressão na vida? Que tem gente que você preferia que não tivesse com você? Não era para ser assim não, tá? Que a gente precisava ter relacionamentos saudáveis. Não estou dizendo que isso é certo. Eu estou falando de uma realidade. Porque você olha para a pessoa e você imagina assim, meu Deus, ela não vai operar nada aqui. É capaz até de me trazer prejuízo. Mas a presença de Cristo é, em primeiro lugar, à luz do texto, uma presença de autoridade. Então você está sendo acompanhado por alguém que tem o quê? Autoridade. Eu lembro, vou contar aqui uma história. Isso não é normativo, tá? Mas estou falando da questão da autoridade. Uma senhora, hoje senhora, na época ela não era casada, era solteira, já tinha muitos anos, casou já com a idade avançada. E ela morava num bairro lá em Salvador, chamado Cabula 6, não sei quem é da Bahia aqui conhece. E era um bairro meio perigoso e tal. E ela chegou do trabalho meio tarde e desceu do ponto de ônibus e foi se dirigindo a pé para a sua casa. Nesse caminho tinha uns malfeitores, não é? E ela disse, Senhor, tu estás comigo. Porque ela não tinha como voltar e tinha que seguir adiante. Vou fazer o quê? Aí ela disse, olha, Deus me revestiu de tamanha coragem que eu passei por aqueles homens e nenhum deles mexeu comigo. E ela entrou correndo no prédio, trancou a porta, subiu as escadas e foi para casa. Ela disse, como faz diferença Jesus está comigo. Você consegue ter essa percepção? É uma presença de autoridade, é uma presença consoladora, é uma presença encorajadora, é a presença que nos fortalece, é a presença que nos corrige, que nos redireciona, é a presença que eu e você precisamos todos os dias, em todas as situações. Eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E o mais importante à luz desse texto é a presença que garante
o êxito da missão. O fato de Jesus estar conosco é a garantia de que aquilo que Ele nos ordenou fazer, qual foi a ordem maior? Fazer o quê? Será efetivo. E aqui eu pensei localmente, tá? Quando a gente chegou aqui, no início era seminarista ainda, a igreja tinha um punhado de gente, não tinha? Pela graça de Deus foi crescendo. Ora, olhar para isso aqui, eu queria que um dia você olhasse daqui para lá para ver, é uma prova de quê? Tão somente da presença e da autoridade e poder de Jesus, levando a cabo a missão que Ele nos deu, fazer discípulos. Olha aí os discípulos de Jesus, e outras tantas igrejas, é a prova cabal, irrefutável, está aqui, você é a prova. O apóstolo Paulo disse para os coríntios, né? Vós sois as cartas vivas, inclusive é tema da mocidade, cartas vivas, vocês são a prova de que a missão, por causa da presença de Cristo, é cumprida. Então você tem o rei vitorioso, o rei que tem toda a autoridade, o rei que comissiona e o rei que promete o quê? A sua presença. Eu quero fazer rápidas aplicações para a gente concluir. A primeira delas, lembre, o nosso rei é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lembrou disso? Quem é o seu rei? Jesus. Ele é o Rei dos Reis e ele é o quê? Não é à toa que chamaram um homem para ser ministro de um grande estado mundial e disseram, não posso trocar, ser ministro de um estado por ser ministro do Rei dos Reis. Qual o mais importante? Visão ajustada. Nós somos discípulos do Rei Jesus, o melhor rei, o maior, o perfeito. O seu rei é Jesus. Lembre disso. Segunda coisa que eu queria que você pensasse, o Rei Jesus te deu uma missão. Qual foi a missão, irmãos? Fazer o quê? Então saia daqui hoje dizendo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me ajude a aproveitar oportunidades para fazer discípulos do Senhor. Primeiro ambiente, sua casa. Você, pai, mãe, quem deve ser os discípulos de Cristo mais ali, próximo? Seus filhos. Seus filhos. Depois você pode estender isso. Vizinhança, ambiente de trabalho, se possível for, aproveitar as oportunidades, peça a Deus para abrir as portas. Paulo ensina isso. Então, bote isso na sua cabeça. Você não é apenas um espectador de culto. Quando você sai daqui alimentado, é para você ter coragem, força, para enfrentar o dia a dia, mas sobretudo enfrentar esse dia a dia, lembrando que você é uma pessoa comissionada por Cristo Jesus, para fazer o quê? Discípulos. Profeta, em Israel, que podia dar jeito naquele caso. Quem foi? A menininha. Então você pode, se você é discípulo de Jesus. Vocês estão entendendo? A gente bota dificuldade que não existe, e a única condição é, você é discípulo de Jesus, então faça o quê? Discípulos. Quem você está discipulando? Ore e peça a Deus, Senhor, mostre-me uma pessoa que eu possa falar, que eu possa acompanhar. Se eu não estou preparado, ainda me prepare. Mas não é a preparação de uma vida toda não, porque a vida toda você vai ser preparado. Se você esperar estar perfeito, só na glória, e na glória não vai ter evangelização. Então não espere esse dia, é aqui e agora. Então, quem é meu discípulo? Minha vizinha? Todo dia você troca zap com alguém. Quantas vezes você disse a ela assim, olha, você quer fazer um estudo bíblico? Você quer aprender mais da Bíblia?
sobre Jesus? Você tem alguma dúvida? Quantas vezes você fez isso? Então lembre você, é um discípulo de Jesus, comissionado para fazer o quê? Discípulo. Pense sobre isto. Pense seriamente, tá? Não é pensar vagamente, não, é pensar seriamente, detidamente, reflita, peça ajuda. Mas faça. Terceira coisa, lembre que Cristo está com você, e essa é a garantia de que a obra é uma obra vitoriosa. Lembre disso. Às vezes você pode ficar com medo. Meu Deus, o que é que vão pensar? O que é que eu vou sofrer? Vai sofrer mesmo, nesse mundo tereis aflições. Vai ser perseguido mesmo. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. Então não estou te enganando, porque Deus não te engana, mas é um mandamento que Ele te deu, e Ele prometeu a presença dEle, e te capacita para isso, para que você possa fazer discípulos confiados na presença dEle. Meu desejo, queridos irmãos, é que a nossa igreja entenda isso, e que falte espaço, mas falte mesmo, de pessoas que chegam aqui trazidas por você, como instrumento nas mãos de Deus para isto. Entendeu? Pessoas que vieram porque você falou de Jesus para elas, falou de um modo diferenciado, falou porque era discípulo de verdade e foi alcançado por Jesus. Pense nisto e lembre de Cristo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, o quê? Até. Amém.